Graça e paz, abençoados. Voltando aqui, a carne mais o espírito, fábrica de demônios. Vamos estar prosseguindo aqui. Então, abençoados, como falamos, vamos voltar lá no livro de Juízes, prosseguindo aqui, no livro de Juízes. No livro de Juízes, vamos aqui no livro de Juízes, prosseguir para ter o entendimento perfeito, né? Juízes, capítulo 6. Então falávamos no vídeo anterior que o diabo usava a carne do homem. Nós vimos aqui e vamos ver de novo. Diz aqui, Juízes capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos, prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes. Vê aqui, a humilhação era tão grande que eles tinham tanto medo, que já não suportavam mais, que foram morar em covas, né? Em covas no monte, faziam buraco no monte e as cavernas e as fortificações. Eles já não habitavam mais nas suas casas, nas suas cabanas. Porque sucedia, verso 3, que semeando Israel, que Israel quando semeava a semente, né, lançava sobre a terra e vinha frutificar, né, semeando Israel, os amalequitas e os medianitas, medianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele no campo e destruíam o fruto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhoto, destruindo tudo. Gafanhoto é aquele bicho destruidor que destrói a lavoura. Eles vinham, a representação deles é como um gafanhoto que vinha comendo, destruindo tudo, levando tudo. Vinham como gafanhoto em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. O diabo é a manifestação do ser espiritual por meio do homem, agindo na mente do homem. Então aqui ele destruía por meio deste povo. Assim Israel, verso 6, empobreceu muito pela presença dos medianitas. Israel perdeu tudo, empobreceu muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora, diante desse sofrimento durante 7 anos, já não suportaram mais e entraram em oração. A oração é o chamar da atenção de Deus para si. Então agora eles se humilharam, eles deixaram abandonar aquela confiança nos amorreus e então buscaram o Senhor. E sucedeu, verso 7, que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhe disse, olha o que Deus vem falar para o povo de Israel. Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, vos livrei da mão do faraó e vos tirei da casa da servidão. Deus fez lembrança dos feitos dele do passado. E vos tirei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimia, todos os inimigos que vieram tentar te oprimir. E expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Você está vendo, amado? Eles preferiram confiar nos deuses dos amorreus do que em Deus, desprezaram a Deus. E como consequência do desprezo a Deus, Deus os entregou durante 7 anos. 7 anos escravo, plantando para os outros colher, cuidando dos gados, fazendo gerar crias para os outros colher, para o inimigo colher, se tornando escravo do inimigo. 7 anos, tudo por causa de abandonarem a Deus. Então Deus permitia que o ser Satanás levantasse
3 exércitos numerosos aqui contra ele, 3 e muito mais, porque diz que aqui os povos do Oriente eram vários povos. Então todos eles vinham com o mesmo propósito de roubar, de saquear, de matar aquilo que Israel tinha. Então, abençoado, temos que ter esse entendimento. Foi na mente que o ser Satanás manifestou as suas maldades contra o povo de Israel. Vamos vendo que ele detestava, ele odiava o povo de Deus. Então ele usava os seus súditos do seu reino para destruir, para combater contra Israel. Então, agora, com o entendimento, sabemos que tudo é realizado, que tudo, como explicamos aqui, toda manifestação de oposição a Deus é realizada a partir da mente do homem. Como ele nasceu aqui da mente, a mente foi o ninho. Então ele era dominador o quê? Da mente. Agora, como que se explica, irmão Paulo, os espíritos que se manifestam? E ele fala tudo certinho. Os espíritos lá no espiritismo onde eu fui, ele falou tudo certinho, tudo que estava acontecendo. Como já explicamos, o espírito do engano, esses espíritos que chamado entidades, fulano de tal, fulana de tal, e não importa o nome, não importa o nome deles, mas eu quero te dizer e ensinar a você para ter entendimento que toda essa manifestação nada mais é do que a própria essência de Deus por meio do espírito humano, que é virtude e poder de Deus em nós, do qual nós fomos formados. Existe em todo homem, não existe criatura humana que não tenha o espírito, porque o espírito é a vida de Deus, é a luz de Deus em nós. Em muitos essa luz está apagada, está inoperante, mas ela está lá. Essa luz está lá, fraquinha, mas está lá. Mas naqueles que buscam a Deus em oração, em uma comunhão, em um louvor, ele se acende cada vez mais. É igual Estevão. Estevão tinha aquela ousadia de fé. A palavra, quando diz que o Estevão era cheio do Espírito Santo, não significa dizer que Deus dá mais a um do que a outro. Mas Estevão, ele entregava o seu coração em buscar a Deus. Então, a sua fé enchia, né? Fazia o espírito brilhar, trazia mais luz ao seu espírito. Quanto mais espiritual Estevão mergulhava diante de Deus na oração, na comunhão, mais fé ele tinha. Então ele tinha uma fé ousada, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então a comunhão com Deus por meio da oração, do jejum, que muitos em graça desprezam, né? Do louvor, né? De uma vida sobre a palavra de Deus, isso faz com que a nossa fé venha a crescer, porque isto é exercício da fé. A você, meu irmão ensinador em graça que diz que não ora, ou que despreza a oração, que quase não ora, você tem uma fé pequena. Uma fé com pouco exercício. Você não vai ter uma fé ousada como de Estevão, você não vai ter uma fé ousada como de Paulo, como de Pedro, como dos discípulos. Deus não vai poder te usar da mesma forma que o irmão que mergulha na oração, que mergulha em consagração a Deus por meio de oração e jejum, que mergulha em louvar a Deus e estar vivendo uma vida no Espírito. Se você é uma pessoa mais carnal, não que você esteja vivendo na carnalidade, mas ser carnal é ser incrédulo, é você não exercitar a sua fé. Porque Paulo diz que a fé sem obra é morta. A fé tem que ter exercício. Cristão que não exercita a fé é um cristão que vai se apagando. Vai,
É uma luz que vai se apagando, que está lá dentro dele, mas está aqui, ó, inoperante. Mas quando você entrar numa vida de oração, de obediência à palavra, uma vida que glorifica a Deus, a sua fé será acesa, você vai compreender as palavras e você vai ter uma fé dinâmica e Deus vai começar a te usar. Deus só usa quem está pronto. Deus vai te usar na sua capacidade. É Ele quem capacita. Mas para Ele capacitar, nós temos que dizer, eis-me aqui. Nós temos que se colocar, o quê? Temos que, como diz a palavra de Deus, temos que estar cingido. Cingido significa preparado. Estar cingido espiritualmente, estar pronto para Deus. Se você não se coloca como uma pessoa pronta para Deus, é claro que você vai viver criticando as pessoas e dizer que Deus não cura, porque você é incrédulo. Como Deus não te usa, como você não vê o milagre, como você não ora para poder Deus se manifestar na sua vida e curar e libertar alguém ou fazer qualquer coisa na sua vida, você não vai ver milagres. Jesus disse, porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, abrir-se-lhe-á. E ele ainda diz mais, ora, qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se lhe pedir peixe, vai dar uma serpente. Se lhe pedir um ovo, vai dar um escorpião. Ora, se vocês que são maus, vocês procuram dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará tudo aquilo que lhe pedirem. Oh, amado, como que se pode, em graça, levar as pessoas ao ceticismo, à incredulidade de não orar, de não jejuar, de não buscar a Deus? O irmão Paulo entrou até dentro dessa peneira aí, desse envolvimento aí. Me deixei nos inícios do meu vídeos, dos vídeos do canal, eu até combati algumas coisas como jejum, mas hoje vejo, amado, com claridade de Deus, deixando de ficar bitolado como cavalo, olhando só para frente daquilo que coloca diante de mim, e fazendo a minha própria busca na palavra, busca diante de Deus. Então, agora eu posso dizer para Deus, como Jó falou, eu te conhecia de ouvir, eu ouvi esses irmãos. Eu fui pastor no sistema religioso, pastoreei diversos ministérios aí, passei por alguns ministérios, mas cheguei em graça, né? Já vinha acompanhando há alguns anos já os ensinos em graça e vi que realmente o ensino em graça estava perfeito dentro do entendimento em relação ao sistema religioso. Mas como Paulo disse, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Mas agora como adulto, estou adulto. Então eu cresci no entendimento, amado. Por isso que antes o irmão Paulo acompanhava alguns irmãos e até concordava e no vídeo ensinava como eles, dentro da visão que o irmão Paulo tinha recebido, estava recebendo. O irmão Paulo tinha ainda uma visão um pouco turva. Por isso que o irmão Paulo acompanhava. E sobre a visão turva de alguns irmãos aí em graça, o irmão Paulo ia contra o jejum, o irmão Paulo ia contra o louvor. É claro que existe louvores, letra de louvores que é depressiva, que é ensinando sobre na lei. A letra está na lei de uma coisa que já se cumpriu, cantando, pedindo a Deus uma coisa que Deus já deu. É claro, nisso eu concordo. Mas não se pode generalizar todos os louvores do meio evangélico e condenar, porque existem letras de louvores perfeitos aí, que é alento para a alma, que é glorificação a Deus, que é uma palavra de fé para esse irmão que está abatido, que é um alento para levantar esses irmãos. Então, amados, nós temos que deixar de ser ignorantes e reconhecer aquilo que é bom. Como Paulo disse, retende aquilo que é bom.
temos que reprovar as obras das trevas, mas aquilo que é bom, nós temos que ser humilde de dizer que é bom, que isto daqui está certo, apesar de terem pontos errôneos no sistema religioso, mas isso que eles têm está certo. Como que eu posso querer combater contra esses ministérios que estão aí, neopentecostais, estão aí ajudando pessoas, pregando o evangelho, mesmo com os seus erros, mas pregando o evangelho e tirando pessoas dos vícios, da malignidade, né, da maldade, da idolatria, da feitiçaria. E como que eu posso querer combater contra isso? Jesus, o que ele disse acerca daquele homem que foi pego e não havia sido comissionado com os 70, e falaram: Senhor, ó, teve um conosco, pegamos esse aqui, que não foi comissionado conosco, curava em teu nome, expelia demônios em teu nome, e o Senhor não comissionou ele. E Jesus disse: largai mão dele, porque o que não é contra mim, é por mim. Então nós não podemos servir de pedra de tropeços, irmãos, para aqueles que mesmo no sistema religioso estão pregando, estão resgatando vidas, estão transformando vidas que estavam outrora na malignidade, da morte, do vício. Quantas pessoas já foram transformadas pelo sistema religioso aí, evangélico? Então, amados, você negar isso e dizer que, generalizar e dizer que é tudo o diabo, que não tem o poder de Deus, é ser maligno, é ser injusto. Porque diante de uma justiça, a justiça procura ver os pontos verdade e os pontos mentira. E como que você pode estar dizendo que está ensinando a justiça de Deus, a palavra de Deus, sendo injusto, não considerando os pontos verdade do sistema evangélico? Aonde eles ajudam, aonde eles tiram as pessoas, buscam trazer as pessoas dos vícios, da vida mal, da vida errada. Quantas pessoas já foram transformadas e quantas pessoas estiveram na miséria e foram abençoadas? Oh, amado! Então, se você disser que não, que Deus não abençoa o lado financeiro, você é incrédulo. Você está sendo incrédulo porque Deus, ele age. Deus não ficou manco na graça, não. Porque, pelo contrário, Paulo disse que se o ministério da lei teve a sua glória, muito mais glorioso, muito mais excelente, será o ministério do Espírito. E como que Deus agora, se ele curava antes, como é que agora na graça ele não vai curar mais? Como é que Deus agora não vai falar mais? Não existe mais profecia? Oh, amado! Deus não usa mais ninguém. Deus agora ficou mudo. Oh, amado. Deus continua usando, mas não com essa malignidade, com essa meninice, essa brincadeira que se tem aí no meio evangélico. Nós temos que discernir, buscar é ter discernimento, espírito de discernimento, para discernir o que é Deus e o que não é. Mas não podemos sair rotulando tudo e dizer que é carne, que é diabo. Não. Precipitado dizer é santo, mas também precipitado é você dizer como os discípulos, vendo Jesus vir de encontro a eles no meio do mar, e você dizer, é um fantasma. E Jesus estava vindo para resgatar eles daquele vendaval em meio ao mar, para não deixar eles sozinhos. Mas eles consideraram a maldição. E era quem? Era o próprio Filho do próprio Deus, vindo de encontro a eles para não deixar eles sofrer aquela tempestade. E Jesus teve que dizer, calma, sou eu. E Pedro, na sua ousadia, falou, ó, se é o Senhor mesmo, então manda-me ir ter convosco. Que ele sabia que se era Jesus, ele iria poder andar sobre as águas. E Jesus falou, vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Só que o ser espiritual que estava soprando sobre aquele mar, o ser espiritual, o dominador daquele mundo, ele soprou mais forte. Você vê que a fé está sendo posta à prova, para poder, chamando Pedro de mentiroso. Então soprou mais forte, para mostrar que ele era mentiroso. Então ele soprou mais forte, Pedro, sentindo a força do vento,
olhou para baixo, temeu e afundou. E ele teve que pedir socorro a Jesus. De ver que a palavra de Jesus disse: homem de pouca fé. Você está entendendo, amado? A fé, ela tem que ser exercitada. Pedro começou a exercitar. Jesus não disse que ele não tinha fé. Ele disse que ele exercitou a fé, mas a fé dele era pouco. Uma fé com limite. Eu pergunto a você: a sua fé tem sido com limite ou sem limite? Deus espera de nós uma fé não com limite, mas uma fé sem limite, uma fé ousada. Uma fé com a ousadia, como de Estevão, como de Paulo. Você está entendendo, amado? Então, abençoados, vamos ler lá no livro de 2 Coríntios. Vamos no livro de 2 Coríntios, antes de passarmos para o próximo vídeo. Vamos evoluindo no entendimento. Agora vamos 2 Coríntios. Vamos prosseguir aqui no entendimento aqui. Nós saímos um pouquinho. 1 Coríntios, me perdoa, é 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11. Paulo já dizia aqui, ó, quem são esses espíritos que se manifestam curando, libertando, ou curando aí nos chamados terreiros, né, de macumba, no espiritismo, como seu fulano, dona fulano, São fulano, Santa fulana. Quem são esses espíritos? Agora vamos compreender aqui quem são. Presta atenção. O irmão Paulo já explicou para você que Adão gerou pela sua mente, pelo seu desejo de oposição a Deus, aquele desejo do homem e mulher, principalmente o homem, a autoridade, a glória maior divina estava sobre ele. Então, nesse pensamento, ele gerou um ser espiritual chamado Satanás, aonde o homem era coberto de luz de glória, como os anjos. Ele trouxe as trevas que ficaram do lado de fora, quando Deus disse haja luz, e dissipou as trevas. Ele trouxe as trevas de fora para dentro. Ele trouxe as trevas para dentro de si. Por isso que ele é considerado como um morto espiritual. Deus disse que se ele comesse, ele, mulher, iria morrer, iria se apagar. As trevas iam dominar. Então, agora, gerando-se um ser espiritual pelo aquele poder, aquela luz que estava nele, ela foi apagada. Ela agora, sobre aquele lugar, aquele poder, havia um espírito, porque aquilo dali era um espírito, o poder, a glória de Deus, o espírito de Deus, o poder de Deus, transformado em trevas. Tá bom. O juízo aconteceu, o ser Satanás foi extinguido, foi tirado da criação. Ele foi tirado com seus anjos, demônios e todos os homens rebeldes. Agora, o homem na sua natureza carnal, que é adâmica, que nós trazemos de Adão, aonde Adão escolheu viver pela vida física da carne. Então agora o homem continua, toda vez que faz oposição a Deus como Adão, desobedecer a Deus e a sua vontade, sua palavra, ele gera não ser espiritual, né, senhor da carne, não mais senhor sobre o mundo da carne, mas agora ele gera demônios. Ao invés de gerar uma víbora, ele gera víborazinhas, serpentezinha. Vamos botar Satanás como a representação da serpente maior. E o ser humano, a partir do juízo, ele gera serpentes também, só inferiores ao de Adão.
Continuamos gerando serpente. Como, irmão Paulo? Na mesma proporção. O mesmo Espírito que é de Deus, que nós viemos neste corpo, que é o espírito humano, ele, quando ele se sujeita à carne, talvez você vai dizer, mas espírito não sujeita à carne. Se sujeita sim. O de Adão glorificado se sujeitou. Então, o espírito que é ligado à alma, toda vez que a alma tem vontade, ela cede ao espírito, o espírito humano está junto e ele, inconsequentemente, ele participa. Então, nessa obediência à carne, nessa tendência, inclinação para a carne, o espírito sendo levado à carne faz a mesma representação do cajado de Moisés. Deus falou, o que é isso que tem na tua mão? Um cajado, que é uma bênção, que era a representação da palavra, do Espírito de Deus. Deus falou, lança na terra, inclina para a terra, inclinação, despreza a palavra, ou despreza, lança no pó. E Moisés lançou no pó, e o pó, o Espírito sobre o pó, a palavra sobre o pó, a essência de Deus sobre o pó, produziu serpente. Então nós produzimos serpentes também. E Paulo, nós produzimos serpentes, que são chamadas de demônios, que é a manifestação de espírito produzido pela carne. Espírito produzido pela carne. Paulo entendeu isso, disse aqui, ó, 1 Coríntios 2:10. 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou aos que o amam. Então está falando que as coisas de Deus são espirituais e fora da compreensão humana. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito. Deus revelou quem? Revelou a nós, nolas, revelou a eles, nós, ele falando nós, eles, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas o quê? De Deus. O Espírito, o quê? Traz a revelação, a intimidade de Deus, revela a intimidade de Deus, porque ainda as profundezas de Deus, a intimidade de Deus, ele penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus, ou intimidade de Deus. Porque qual dos homens, verso 11, sabe as coisas do homem? Ó, agora está falando em relação à natureza humana, física. Está dizendo que o homem, ele sabe as coisas do outro homem. Como que ele sabe? Senão o espírito do homem que nele está. Então é pelo espírito humano que é divino, que o homem faz revelação ao outro homem. Revelação manifesta. Aonde se faz passar por fulano de tal, Maria de tal, e espíritos fulano de tal, e se manifesta de diversas formas. Isso tudo é o espírito curvado para a carne, gerando demônios, que vai adivinhar, vai falar sim. Isso é pelo espírito humano, não pelo espírito com letra maiúscula de Deus, porque o espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, só traz revelação de Deus, da intimidade de Deus. Quando é Deus, que é o Espírito Santo, ele traz a revelação de Deus. Mas quando o homem está sendo carnal, ele vai manifestar demônios, espírito do engano, que vai falar também coisas que estão acontecendo. Mas não é Deus. Vai se manifestar como Exu tal, Maria tal, ou como esses irmãozinhos aí do sistema religioso evangélico que diz que é profeta, que muitas das vezes estão falando não por Deus, mas pela carne, que diz, eis que o Senhor eu falo, eis que o Senhor te fala, mas na verdade Deus não está falando nada. Isso é o espírito do homem
aonde o homem fala coisas do seu próprio coração e muitas das vezes fala até impulsionado, porque naquele movimento ele abre tanto o coração que ele é envolvido, que ele gera nele um espírito de engano e que realmente ele consegue falar verdades que estão acontecendo na vida das pessoas. Aí a pessoa, quando chega a esse ponto de falar o que está acontecendo realmente na vida das pessoas, mas isso não significa dizer que é Deus. Ela está totalmente ali em transe, tomado por um espírito do engano, que diz que é Deus. Você quer um exemplo? A necromante lá do período de Samuel, de Saul, falou tudo que Saul estava fazendo, que ele rejeitou a Deus, repreendeu Saul, e no entanto era um espírito maligno, um espírito do engano, porque aquela mulher era feiticeira. Ela envolvida em transe, diz, ó, veja um espírito assim, assim, assim. Aí o que Saul fez? Saul logo entregou o seu coração dizendo, é Samuel. Veja um espírito de um homem de cabeça branca, com a capa, e Saul já foi precipitadamente dizendo, é Samuel, eu quero falar com ele. Era Samuel? Não, Saul que disse que era Samuel. E então o espírito do engano usou o quê? As palavras de Samuel, né? Como se fazendo passar como Samuel, repreendendo a Saul, falando verdades, repreendendo como se fosse o próprio Deus. Oh, amado, temos que abrir os olhos, temos que ter entendimento do que acontece na vida humana, quantas pessoas estão sendo enganadas aí. Nem sempre dentro das igrejas é Deus que está falando, não. Deus fala sim, eu creio. Nós, o canal Luz da Graça, cremos que Deus usa homens de Deus, mulheres de Deus, mas a maioria é espírito do engano, são pessoas revelando as suas próprias emoções do coração, o achismo dela, quando não é isso, e ela consegue falar a verdade, ela está sendo envolvida por um espírito do engano que está falando pela boca dela, aí fala tudo que está acontecendo realmente. Mas ainda assim não é Deus. Não se iluda se chegarem para você e contar toda a sua vida ali que está acontecendo, não. Não diga é Deus, não. Precipitado dizer é santo, é Deus. Porque o precipitado peca. Então, amados, temos que ter muita cautela. Temos que buscar ter discernimento de espírito para não ser enganado. Não seja precipitado em tudo considerar que é Deus, não. Por exemplo, olha, os discípulos ao ver Jesus vendo num barco lá, onde ele estava no barco, Jesus andando sobre as águas, de longe eles acharam que fosse um fantasma. Consideraram Jesus um demônio.